Olá pessoal, Ricardo falando. Esse vídeo está sendo postado de forma exclusiva no canal Desoxida-se. Se inscreve lá. Se você está assistindo, já está inscrito, ative as notificações e passe para outras pessoas se gostar do conteúdo. Hoje o assunto é um pouco triste. Todo mundo quer construir massa muscular, mas existe um preço que a gente está disponível a pagar. E as pessoas querem ganhar músculo, mas também querem viver mais, viver com qualidade, a longevidade. Eu vou falar para vocês que tem um carinha chamado mTOR, ou mais precisamente o mTOR C1, que de aqui em diante eu vou chamar só de mTOR, para simplificação, que nos faz ter que escolher. O mTOR nos diz, olha, eu posso fazer você ter anabolismo, acumular proteínas, e com isso você vai crescer, ou eu posso me concentrar na sua longevidade celular, e com isso você vai viver mais. Então, isso nos coloca numa posição difícil, onde a gente tem que escolher entre duas coisas, quando em realidade a gente queria ter ambos. A gente queria ter anabolismo e a gente queria ter longevidade celular. Mas quem é o mTOR? O mTOR é a chave da gestão de nutrientes da célula. Ele é um grande sensor do estado nutricional da célula, do estado de bonança. Quando a gente está cheio de aminoácidos, cheio de glicose, cheio de nutrientes e produz hormônios anabólicos, como insulina, hormônio do crescimento, IGF-1. Esses hormônios anabólicos, eles ativam o mTOR para nos colocar num estado de acúmulo de proteína, que leva ao crescimento celular. Então vejam, o que a mTOR faz durante a abundância é reconhecer essa abundância e transformar essa abundância em aumento da quantidade de proteína. E aí tem gente que se perde. Porque a mTOR faz isso através de mais síntese proteica, mas tá bem, qual seria o problema de ter mais síntese proteica? Mas o mTOR também faz isso às custas de menor degradação das proteínas que deveriam ser degradadas. Então, o mTOR não opera aumentando a síntese de proteínas. O mTOR opera em cada aspecto do balanço final das proteínas, favorecendo o seu acúmulo. Vejam como isso pode trazer problemas e como isso é chave no envelhecimento, inclusive em estados neurodegenerativos como Alzheimer, Parkinson e na catarata, entre outros. Quando a gente sintetiza a proteína, para a gente ter uma função adequada dessa proteína, ela tem que ter uma estrutura adequada. Estrutura é função. Se a estrutura da proteína não é correta, se a proteína não apresenta as dobras estruturais que deveria apresentar, ela vai funcionar mal. Pois, quando a gente tem essas proteínas mal dobradas, que funcionam mal, a gente tem que degradá-las. E a gente pode fazer isso de duas formas. Através da marcação dessas proteínas com moléculas chamadas de ubiquitina, que faz com que elas sejam degradadas nos proteossomas, que é o nosso sistema de faxina, de housekeeping celular, ou através de uma outra degradação em lisossomas, que a gente chama de autofagia. Lembrem que eu disse, a mTOR não aumenta a sua síntese proteica. A mTOR aumenta todo o aspecto relacionado ao acúmulo de proteínas. Então, abundância de nutriente o tempo inteiro, abundância de hormônio do crescimento o tempo inteiro, abundância de insulina o tempo inteiro, abundância de hormônios esteroides o tempo inteiro, ativação extensa da mTOR. Ativação da mTOR, síntese de proteína, redução da síntese
das chaperoninas, que fazem com que as proteínas se dobrem adequadamente. Essa associação de mais proteína sendo sintetizada com um menor cuidado para que elas tenham um dobramento adequado e atinjam a configuração que a gente precisa, faz com que se acumulem proteínas mal dobradas. E também, com a ativação do mTOR, a gente tem uma queda muito importante da degradação dessas proteínas mal dobradas pelo proteossoma ou pelo lisossoma. A combinação desses 4 fatores, maior síntese de proteína, menor cuidado com o dobramento e menor eliminação pela autofagia ou pelo sistema proteossomal, faz com que a ativação crônica do mTOR se relacione a envelhecimento. A base do Alzheimer, a base de algumas doenças neurodegenerativas é o acúmulo dessas proteínas mal dobradas, que levam a estresse oxidativo e outros mecanismos que geram envelhecimento e redução da capacidade de célula-tronco. Quando a gente tem envelhecimento e não tem capacidade de regeneração, a gente envelhece. Então, pessoal, não dá para ter tudo na vida, pelo menos não ao mesmo tempo. Quando a nossa mTOR estiver ativada, a gente vai estar crescendo. Mas quando ela estiver ativada, também a gente vai estar envelhecendo. Um profissional competente pode fazer periodização de nutracêuticos ou de outros compostos ou de tipos de dieta que façam com que, ao final das contas, a gente tenha tudo que a gente quer. Músculo, shape legal, saúde, com envelhecimento adequado. Só que não ao mesmo tempo. Então a gente tem que periodizar, muitas vezes, a nutrição e os nutracêuticos e o treinamento para a gente, no final das contas, atingir nosso objetivo. Mas quando a gente estiver numa via, a gente não vai estar na outra. Quando a gente estiver ativando a mTOR, a gente não vai estar preservando a nossa célula. Essa é a questão. Então tem que ser muito inteligente, tem que ter um bom profissional para poder ativar a mTOR da forma certa. Eu acho que as pessoas se concentraram muito em periodização de treino. Vou fazer agora treino de volume, treino de hipertrofia com carga maior e mais intensidade, menos volume, mas ninguém nunca parou para pensar na periodização do estímulo da mTOR e nessa alteração entre mais anabolismo em algumas épocas, quando quiser crescer, quando tiver objetivos, e mais autofagia, mais degradação proteossomal e menor envelhecimento em outros. Aí a gente consegue tudo que a gente quer. Grande abraço!